Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa Casa FECOV. E a gente hoje vai, como sempre, ler o livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A lição que saiu para a gente hoje foi a lição de número 64, Fermento Velho. Então, quem quiser acompanhar aí, que tiver o livro, a lição 64, Fermento Velho. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo, aos Coríntios, 5, capítulo 5, versículo 7. Existem velhas fermentações de natureza mental, que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observamos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna, em que possam recolher sementes de explicação cristã. Quase todos os embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor. Crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças de luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes dessa jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reforcemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Então, essa lição, ela vai ficar para a nossa reflexão. Então, a gente vai passar agora para a gente fazer a nossa prece de abertura, pedindo aos irmãos que elevem o pensamento ao nosso Pai Maior, onde vamos agradecer mais uma vez a oportunidade que estamos tendo hoje, nesse dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, oportunidade de mais um estudo, de mais um conhecimento, de mais um esclarecimento que teremos nessa noite. Pedimos, Mestre, que continue abençoando a nossa Casa FECOV, direcionando todas as tarefas que teremos essa noite, com a reunião de tratamento, a evangelização, o passe à distância e a nossa reunião pública. Que os nossos mentores e amigos espirituais possam estar levando até nós essa clareza, essa ajuda, para que todas as tarefas da casa ocorram de acordo com o seu desejo, com a sua vontade. Pedimos, Mestre, que abençoe o nosso esposo toda a noite, o nosso Hana, pedindo para que ele possa nos passar suas informações, o seu estudo que fez com carinho para a gente, numa forma fácil de compreender, uma forma simples e objetiva, para que ao final possamos ter aprendido mais um pouco. Você conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Então, meus irmãos, a gente vai passar agora a palavra para o Hana, onde ele vai fazer o estudo, né? E quem tiver com dúvida ou algum comentário que quiser fazer referente ao nosso tema de hoje, a gente vai estar passando para o Hana ao final, para ele estar esclarecendo para a gente também.
Ok? Então, bom estudo a todos. Hanna, bom estudo, meu amigo. Fique à vontade. Nós estamos aqui se precisar de qualquer coisa. Ok? Ok, Um Rodrigo. abraço grande, estamos aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nós estamos desenvolvendo, já desde os 3 últimos estudos, um caminho que nos leve a entender o processo de desobsessão. E, como nós vamos dar um encaminhamento hoje, nós vamos entender que nas 3 primeiras reuniões que nós tratamos, respectivamente, dos temas a necessidade da reforma moral, a oração e a necessidade do perdão, e esses 3 estudos eles se encontram na nossa plataforma, na nossa página do Facebook. Quem não assistiu, a gente recomenda, porque a gente vem tratando desses processos que vão nos levar à nossa própria autodesobsessão. A autodesobsessão é um trabalho que nós realizamos em nosso próprio benefício. E nós vamos ver, né, conceitualmente falando, que no estudo desses tópicos que nos chegaram através do Evangelho de Jesus, nós estamos tendo a sustentação, a base para que esse processo de autodesobsessão se proceda. Se nós não conseguirmos internalizarmos esses primeiros passos que estudamos, nós dificilmente vamos ter sucesso, nós vamos lograr sucesso no processo de autodesobsessão. E todo processo de desobsessão ele será mais eficiente à medida que tenha a nossa participação, dando de nós a energia e o esforço bem direcionado para a mudança da nossa estrutura moral. Então, se nós internalizarmos essas práticas que foram propostas, sem a gente perceber, sem alarde, sutilmente, bem silenciosamente, nós estaremos fazendo caminhar esse nosso processo de autodesobsessão. Nosso propósito hoje é colocar mais um tijolinho na obra de lapidação moral e de autolibertação dessas amarras que prendem a gente às consequências dos nossos erros do passado. Erros que nós cometemos e vimos muitas vezes cometendo nessa reencarnação também, por desconhecer, ou melhor dizendo, até por desconsiderar as leis divinas que estão assentadas em nós. As leis divinas, elas estão dentro da nossa essência espiritual. E nós, muitas vezes, por falta de conhecimento e de reflexão, não identificamos essa lei. E toda lei que a gente não identifica, toda lei que a gente não conhece, é facilmente transgredida. Nós precisamos conhecer o balizamento que a lei nos dá para que a gente consiga fazer a nossa trajetória sem os desvios à esquerda ou à direita que vão nos levar ao barranco ou ao precipício, né? Então, vamos ver a respeito das leis divinas um pouquinho que Kardec nos traz, onde ele, no trabalho de formulação da doutrina espírita, onde ele dedicou um capítulo, a terceira parte do Livro dos Espíritos, para o estudo das leis morais. Então, Kardec perguntou inicialmente aos espíritos onde está escrita a lei de Deus. A resposta que eles deram é a síntese do nosso processo de evolução. Simples e concisa, na consciência. A lei de Deus está gravada na nossa consciência. Por que eu digo que é a síntese? Porque a nossa consciência ela está em contínua formação e aprimoramento. Nós fomos criados espíritos simples e ignorantes e vamos aprendendo a cada reencarnação, a cada período na erraticidade, desde todos os tempos.
Os espíritos mais elevados, enviados por Deus para serem nossos guias, nos trazem o conhecimento e os exemplos de vida a cada momento da humanidade. Sempre teve espíritos precursores trazendo para nós a base para que esse conhecimento venha a despertar em nós essa lei que está assentada na nossa consciência. E à medida que nós vamos entendendo, praticando, absorvendo esses conhecimentos, nós vamos ampliando a nossa capacidade de expressão espiritual no caminho da perfeição, que é a nossa meta. Na pergunta 630 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, é preciso conhecermos essa lei. Aí Kardec pergunta por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Ou seja, por que ela vem sendo trazida para a gente gota a gota, reencarnação em reencarnação, sofrimento a sofrimento, erros após erros, e com os acertos que a gente vem colhendo em função dessa experiência. Os espíritos responderam: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Não adiantaria, nos nossos primórdios da evolução intelectual, sermos assim blindados com conhecimentos morais elevados, porque o nosso raciocínio não nos traria a lucidez, a claridade que essa informação traz. É a mesma coisa que nós pegarmos uma criança e começarmos a trazer conceitos profundos a ela. Ela não tem capacidade de absorver. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade intelectual, nós vamos ganhando condições de desenvolvimento da nossa capacidade moral. Então, nós somos, como há uma passagem, se não me engano, de Paulo, não sei, de Emmanuel, não sei a referência, mas há uma passagem que diz que nós somos como uma ave com duas asas para trabalharmos o nosso voo. A asa do conhecimento intelectual e a asa do conhecimento moral. Uma só ou outra só não são capazes de nos levar aos voos altos que o nosso espírito almeja. Bom, mas com os nossos erros, com os nossos acertos, nós chegamos até aqui, a esse patamar. Nós já passamos pelo mundo primitivo, já estamos trilhando o mundo de expiação e provas há bastante tempo, e já estamos no limiar, né, do mundo de regeneração, que nos espera assim que nós tenhamos condição de eliminar esse restante de bagagem, esse restante de fermento velho que ainda trazemos em nós, como disse a leitura original, né? Então, não é hora de nós trabalharmos, de carregarmos na nossa consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, o peso das nossas imperfeições do passado. A leitura foi bem a propósito de nos esclarecer isso, porque esse peso ele só vai nos atrasar na reparação do mal. Ele só vai ser para nós uma amarra a mais para a gente vencer, para podermos caminhar na direção da liberdade. Então, nós precisamos entender que, no momento que a gente iniciou esse nosso processo de reencarnação, todo esse material, esse fermento velho, ele foi deixado à margem da estrada que nós vínhamos trilhando. E nós saímos para esse trabalho da reencarnação. Esse fermento velho, esse material, estará nos esperando na volta, quando terminarmos nossa reencarnação. Não se perde as nossas ações. Portanto, se nós voltarmos fortalecidos pelo bem que nós realizamos aqui,
será muito mais fácil lidarmos com ele. Eles estarão menos penosos para a gente. Às vezes até terão se dissipado nas ondas do amor que nós vamos estar portando. Nós vamos ver mais adiante que Pedro fala, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o amor que praticarmos aqui, ele vai ser para nós um benefício na quitação desses débitos que nós vimos trazendo, né? Agora, se, por outro lado, nós continuarmos transgredindo as leis divinas aqui, eles vão se somar aos erros que estão lá nos esperando e a consequência para isso vai ser desastrosa. Mais dor, mais sofrimento e, enfim, estaremos mais complicados nas reencarnações seguintes para eliminarmos esse maior débito que adquirimos, né? Assim, a gente precisa despertar a nossa consciência para que a gente entenda definitivamente a lei divina. Deus não quer de nós que a gente se torne santos de uma hora para outra. Não é isso que ele espera de nós. Ele sabe que a evolução se processa passo a passo. Mas nós precisamos, no patamar evolutivo em que nos encontramos, assumir o que a gente tem condição de assumir e aquilo que a gente tem capacidade de vivenciar a lei divina. Ou seja, à nossa frente existem muitos em melhores condições de entender a lei divina. Atrás de nós existem muitos que ainda não têm condição de entendê-la tão bem quanto nós. Mas nós temos que entender, nesse patamar que nos encontramos, e trabalhar ativamente para aumentar esse nosso potencial. E nós temos um trunfo muito poderoso em nossas mãos, que é a doutrina espírita, porque ela é a chave que abre a porta do conhecimento. Ela clareia para nós, ela nos traz de forma racional, até intuitiva, aquilo que Jesus nos trouxe no Evangelho, né? Então, é preciso que a gente se dedique a conhecer mais para errarmos menos. Bom, buscando essa forma de nós entendermos a lei divina, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. O que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Num parênteses, né, essas leis, essas 10 leis, são as 10 leis morais que Kardec trabalhou no Livro dos Espíritos. E todas elas têm o propósito de nos mostrar a providência divina dirigindo os nossos rumos, né? Os Espíritos respondem a ele: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, podendo abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. Agora, olha, a mais importante desse discurso. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, nós temos grafados aqui 2 aspectos das leis que nós queremos aprofundar um pouco mais. A lei de adoração, a lei de trabalho e a lei de justiça, amor e caridade. Não que as outras não sejam importantes, mas, como disseram os espíritos, toda classificação ela é provocada para nos fazer entender melhor o espírito da lei. Poderia ser outra distribuição. Outras religiões fazem outros enfoques para entendimento da lei divina. Mas vamos ver o que nos reserva esses itens.
Bom, mas voltando então, a lei de adoração, ela mostra a importância da pura oração para nos ligarmos mais intimamente a Deus. Nós já estudamos essa lei, sem falar que estávamos estudando, quando estudamos a prece, a oração, o poder da oração nesse processo. Mas lá nós não falamos um item que é ressaltado pelos espíritos, que é muito importante para o entendimento da lei do trabalho. É sobre a vida contemplativa. Na pergunta 657, né, o Kardec pergunta: os homens que se consagram à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm perante a ele algum mérito? Com licença, gente, que a garganta está dando uma falhazinha. Desculpe. Enquanto isso, vamos refletir. Será que a pessoa que se dedica integralmente à oração, a pensamentos no bem e tudo mais, tem algum mérito diante de Deus? A resposta decepciona a muitos. Não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Poxa, isso é um parâmetro muito forte, né? E que os espíritos trazem sem o menor constrangimento. Você viver em oração, em meditação, em contemplação, se afasta do seu semelhante. E não é isso que Deus quer de nós. Bom, as cartas do apóstolo Pedro, elas têm uma característica de trazer aquilo de forma muito direta, tudo aquilo que ele aprendeu pessoalmente na convivência com Jesus, né? Na primeira carta dele tem alguns ensinamentos que são muito atuais e são relacionados com esses estudos anteriores que a gente fez, né, que são a base desse nosso processo de autodesobsessão, e que eu gostaria de falar rapidamente antes de começarmos mais diretamente no nosso trabalho, na nossa lei de trabalho. E, finalmente, sedes todos de um mesmo sentimento, compassivos, ou seja, de compaixão, né? Amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Entranhadamente, assim, que vem lá de dentro, do fundo da alma. Né? Não é uma misericórdia, não é uma afabilidade superficial. É aquilo que já está arraigado dentro de você. Então, Pedro nos convida a esse estado de espiritual, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Não tornando mal por mal, injúria por injúria, ou seja, lei de talião não, gente. O olho por olho, dente por dente, não. Vamos ser herdeiros da bênção. O que significa isso? Herdeiros dos ensinamentos de Jesus. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e seus lábios não falem engano. Olha a nossa reforma íntima que a gente tratou nos estudos passados, sendo trazida por Pedro. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações.
mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se for de seguidores do bem? Estamos aqui, então, com uma passagem que nos leva ao entendimento do processo de libertação espiritual, do processo de libertação das obsessões pelo trabalho no bem. Qual aquele que vos fará mal, se for de seguidores do bem? Né? Na outra carta, ele nos convida a darmos um novo rumo à nossa vida, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Para o tempo que nos resta na carne, todos nós que ainda estamos aqui, ainda temos um tempo que nos resta. E ele nos conclama a que esse tempo seja de mudança, que nesse tempo a gente abandone aquele fermento e façamos segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Muitos de nós ainda fazemos até hoje, nesse momento. Olha, se esse tempo de abandonar isso, para que não vivamos mais nessa ligação tão forte com a materialidade, se ainda não começou para nós, façamos ele agora. Ele é agora. Nós temos um tempo que nós não sabemos qual é, mas vamos lembrar dos trabalhadores da última hora que, ao terem a oportunidade, ao serem chamados, atenderam o chamado e receberam o mesmo pagamento daqueles que chegaram na primeira hora. Então, a hora que nos falta é a hora que nós precisamos dedicar o máximo de nós para que o Senhor, ao ver o nosso esforço, ele se compadeça de nós e nos dê o pagamento dos justos. Bom, porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Deu para pegar o sentido dessa frase? Esse versículo ele é muito interessante. Ele está falando que o evangelho não foi pregado só aos espíritos encarnados, foi pregado também aos mortos, ou seja, os nossos companheiros que no plano espiritual ainda estão nessa mesma vibração, né, que nós, ainda estão com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, eles também estão tendo acesso ao Evangelho. E é importante que eles também recebam, se evangelizem e sigam suas vidas nessa nova proposta, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne. Ou seja, a ligação deles conosco na carne, a experiência deles na vida material, mas vivessem segundo Deus em espírito. Bom, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Né? Então, além do consolo que nos traz lembrar dos trabalhadores da última hora, né, beneficiados pela misericórdia do Senhor, o amor cobre a multidão de pecados. Essa informação fecha com aquilo que nós dissemos há pouco, que ao voltarmos, se voltarmos fortalecidos pelo bem que nós realizamos, eles estarão menos penosos, talvez tendo já até se dissipado nas ondas de amor que estaremos portando. Então, lembrando, né, que fora da caridade não há salvação. Bom, por último, ainda falando de Pedro, para a gente fechar essa etapa do nosso trabalho.
apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Ou seja, novamente aqui, ele coloca a importância de nós trabalharmos com aqueles que estão ombreando conosco, no sentido de que descubram, aceitem, entendam e vivenciem essa nova era. E nesse ponto, a gente pode dizer que nós chegamos numa encruzilhada, né? Uma variante vai levar a gente à pacificação do nosso espírito e aqueles que conosco estão na estrada, né? Nossa e a dos nossos companheiros, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Ou a outra vertente é se continuarmos na mesma linha, se optarmos por seguirmos com os mesmos hábitos e as mesmas práticas de até então. Estaremos permanecendo no erro, nas disputas e em tudo aquilo que tem retardado nossa evolução e nos deixado nessa posição desconfortável, seja de obsessor, seja de obsediado. Então, estamos diante desse entroncamento que nos oferece a continuidade do erro ou a mudança. E o convite do Evangelho é claro: aproveitemos os tempos que nos faltam, que nos restam, na verdade, né, para que a gente mude a história da nossa vida. Trabalho e caridade é o novo caminho que está se abrindo para a gente. Nele, nós vamos encontrar a porta estreita que nos levará àquele destino que a gente pretende, a paz. Mas a porta é estreita. A porta larga, nós vimos trilhando ela já há muito tempo. Ela nos traz necessidade de esforço. Nós estamos no caminho, estamos habituados. Ela é a nossa rotina. A porta estreita é aquela que nos faz termos necessidade de um esforço, muitas vezes forte, além do que a gente consegue imaginar capaz de fazer. Mas somos. Somos sim, porque nenhum de nós vem para uma reencarnação despreparados para aquilo que nos dá é da nossa condição. Bom, então, só para darmos o fecho, se refletirmos, né, nesses 3 estudos anteriores e se decidirmos por seguir adiante, se eles abriram os nossos olhos da alma, nossos olhos do coração e nos possibilitarem enxergar a luz que está no nosso alcance, aí nós vamos, então, nos sentir da maneira que Paulo traz e Emmanuel comenta no Vinha de Luz, capítulo 68, Sementeira e Construção. O versículo de Paulo é: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Lavoura e edifício. E aí, Emmanuel nos traz que esse é o quadro espiritual da Terra em aperfeiçoamento. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, nós somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção desse ministério de Jesus em todas as criaturas que nos partilham a estrada. E isso não é por palavras, isso é por exemplo. Manuel continua: se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando os que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. Vamos enxergar essa nossa obra como sendo, junto
aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos companheiros de trabalho, aos nossos encontros eventuais nas situações do dia a dia, sempre pensando na construção íntima desse mundo melhor. Mas não vamos esquecer que ela se refere também aos espíritos obsessores que estão vivendo no nosso hálito espiritual, que estão junto a nós, ligados a nós, acoplados ao nosso campo espiritual ou mental. Trabalhemos por eles, porque eles são esses espíritos que jazem cegos na busca da vingança, que são surdos em relação à palavra que seria capaz de fazê-los se modificar. Então, o nosso exemplo de postura, de trabalho, é que vai fazer o despertamento desses companheiros. Voltando lá para o Emmanuel, o serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Todo mundo sabe que plantar uma horta e não cuidar não trará lavoura, né? O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, é esse colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Nós somos. Cada momento, nós somos referência para aqueles que convivem conosco. Aí ele nos conclama, né? Avança na tarefa que te foi confiado e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então, aqui ele está introduzindo para nós o trabalho como sendo a bênção de renovação nossa de cada dia. Mais adiante, na mesma carta, Paulo fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. E Emmanuel, fazendo a análise desse último versículo, faz considerações a respeito das pessoas que, assim, pretexto de garantir a iluminação da alma, o contato com Deus, caem naquele quadro que a gente falou agora há pouco, né, de fugir à luta, trancando-se entre quatro paredes, entre vigílias, orações e reflexões, esquecendo-se que o conjunto da vida é trabalho. Criação universal é trabalho. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. Então, veja bem, trabalho passa a ser uma constante nas nossas vidas. Jesus e os discípulos, eles não viveram apenas na contemplação. Oravam, sim, porque ninguém consegue sustentar-se nesse ambiente vibratório, de energias contraditórias em que a gente vive. Ninguém pode sustentar-se sem um banho interior, né, que o silêncio, a reflexão, a oração traz na recuperação das nossas forças e possibilitando a nossa ligação com as correntes superiores que vêm do alto em nosso benefício. Então, Emmanuel traz a prece e a reflexão como sendo lubrificante sutil na nossa máquina das experiências cotidianas. Ele é lubrificante, ele não é o combustível. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe expusam os princípios salvadores. Então, nessa vertente nova que surge para a gente, através dessa nova realidade, o trabalho é realidade. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço
consegue reestruturar o espírito e santificar o destino. E aí Paulo de Tarso ainda encareceu a necessidade de firmeza e constância nas tarefas de elevação. É muito comum, quando a gente inicia um processo de renovação, a gente se empolgar, para todo o gás, bota toda a nossa energia ali, mas aquilo ser um combustível tipo fogo de palha, né? Que não tem duração, não tem constância. E Paulo, então, já antevê essa tendência do ser humano e nos traz a necessidade de estarmos vigilantes para obtermos essa constância e firmeza no trabalho. Bom, então, se a gente até então tinha trabalhado a necessidade da reforma moral, a oração, a necessidade do perdão, entendamos que isso aí foi o pré-requisito para o passo maior, que é o trabalho no bem. O trabalho agora é o ponto onde nós começamos a produzir efetivamente o bem ao próximo. No trabalho voluntário, que nós não vamos nos deter muito com o trabalho material, trabalho ligado às questões de manutenção, né, da nossa condição de vida e tudo mais, mas não que ele seja menos importante, mas o nosso foco é o trabalho moral. Então, nós vamos ver que nesse trabalho voluntário nós temos a oportunidade de colocar em prática o Evangelho de Jesus. Também no nosso dia a dia nós temos. O bem que nós vamos aprendendo a realizar, nós vamos perceber, ele nos dá um retorno de prazer incomensurável. É como dizem as pessoas que entram de cabeça, né, nos exercícios físicos. A gente sente aquele mal-estar, a gente que não é muito afoito a fazer ginástica e tudo com regularidade, né? Mas eles dizem para a gente, passada a barreira inicial, o exercício vai te dar uma onda de prazer. Assim também é com o trabalho no bem. Passada essa onda inicial, ele vai retornar para a gente um prazer indescritível. E ele é para a gente a oportunidade da gente sair dessa rotina religiosa, teórica, dogmática, de estudos, e colocar a mão na prática, né? Então, é um trabalho desinteressado que amplia em muito a nossa capacidade de crescimento. Bom, Meimei nos diz: é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, esquecer os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços na tarefa do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual vamos angariar respeito e a cooperação dos outros. Gente, há inúmeros relatos de espíritos mostrando que foram muito beneficiados pelas preces, pelas bênçãos, que encarnados e desencarnados beneficiaram de uma ação que às vezes ele fez assim sem nem perceber o grau de importância para a pessoa que recebeu, né? E quando de repente ele está necessitado de um amparo, foi dessas ações que ele vai receber o recurso para sair da dificuldade em que se encontra, né? Bom, vou falar um pouquinho sobre a lei de trabalho, o nosso tempo está esgotando, ainda temos que falar da caridade. No item das leis morais que fala do trabalho, né, Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? A resposta dos espíritos: sim, o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que ele constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Ora, os animais, os vegetais, todos desenvolvem um trabalho, né? Mas é um trabalho buscando a sua autossustentação. O homem não. O homem ele tem um trabalho de aperfeiçoamento. E à medida que ele progride, mais ele necessita estudo e trabalho
para continuar esse processo de desenvolvimento intelectual, que vai também aumentar a sua capacidade de conhecimento moral. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Gente, toda ocupação útil é trabalho. Quantas vezes a gente despreza um trabalho por não entender isso? Quantas vezes a gente menospreza o trabalho de alguém por não entendermos isso? Pensem bem quantas pessoas estão desenvolvendo atividades que são úteis e não são valorizadas pela sociedade. Bom, limite do trabalho e repouso. Mas antes tem por que o trabalho se impõe ao homem, um pedacinho na resposta que eu gostaria de ressaltar. Ao que é muito fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação. Mas é sempre um trabalho, ou seja, o trabalho intelectual, não apenas o trabalho braçal, se enquadra nessa categoria de serviço útil. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para um pouco mais de liberdade e inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. O repouso é necessário, extremamente necessário, porque é nele que a gente refaz as nossas forças. Ao longo do sono, durante a noite, nosso corpo se refaz e o nosso espírito continua na busca do conhecimento, se essa é a nossa meta íntima. Se não é, ele vai buscar outros rumos ociosos e de vibração mental bem inferiores, né? E também é o seguinte, se você se prende unicamente ao trabalho, você perde a oportunidade de refletir nas condições que estão ao seu redor, né? E você precisa ter esse momento de elevação espiritual. Bom, qual o limite do trabalho? O das forças. Quanto ao resto, Deus deixa livre o homem. Tem o homem direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Agora, veja bem, vamos chegar um pouco no ponto onde nós estamos querendo. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Ou seja, já não tem mais força, já ultrapassou o limite das forças. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Então, aqui, ele faz a associação do trabalho com a caridade. Divaldo, numa palestra, num artigo que ele escreveu, ele traz, né, o trabalho de qualquer espécie, particularmente aquele que faculta o desenvolvimento ético-moral do ser humano, é uma lei cósmica. E aí ele lembra, né, Jesus teve a ocasião de afirmar: meu pai trabalha até hoje e eu próprio trabalho. Aí lembrando, né, que a gente veio de uma cultura escravagista, né, desde os tempos primórdios, onde os senhores viviam no comando, né, na ociosidade, na exploração, e os escravos eram forçados a um esforço sobre-humano nos trabalhos, né? Aí isso traz para muitas pessoas uma memória íntima, né, que coloca o trabalho no rol das coisas ruins. E aí o Divaldo nos coloca a pensar na nova realidade. Após longos períodos de crescimento moral, a sociedade entendeu que o trabalho não é uma punição imposta pela divindade. Ele é um recurso dos mais valiosos para a educação dos sentimentos. E é também um mecanismo eficaz que vai facultar o entendimento da vida e nos dá a maneira de alcançarmos a plenitude. Termina ele dizendo: constata-se o valor moral de um indivíduo
entre outros valores, pela sua capacidade de trabalhar, mantendo-se ativo no cumprimento do dever de contribuir em favor do progresso social e moral de todos. Ao mesmo tempo em que essa atividade laborativa lhe constitui uma terapia preventiva aos diversos males que atacam o organismo, o comportamento emocional e, acrescento eu, o espiritual. A pessoa diligente e operosa que trabalha não dispõe de tempo na sua agenda diária para a futilidade nem a observação perturbadora do comportamento alheio. Então, trabalha a lei da vida, a lei de Deus para a vida, e ele nos evita a junção, né, do nosso pensamento, da nossa prática diária, com os costumes que nos afastam da lei de Deus, daquela pureza de amar ao próximo. Né? Tantas coisas que são corriqueiras no nosso dia a dia, que se a gente parar para avaliar, não nos acrescenta nada, pelo contrário, enfraquece os nossos pontos já de conquista moral. Né? Então, o trabalho ele nos evita ficarmos reféns dessas situações. Aí ele termina, né? O indivíduo que trabalha não apenas visando vantagens materiais, mas, sobretudo, valorizando as conquistas morais, está dando um grandioso passo no sentido de romper os vínculos com seus irmãos obsessores. Eu lembro de uma narrativa muito curiosa de um espírito que estava em tratamento na nossa casa, e ele dizia, na reunião que se manifestou, que adorava acompanhar a equipe da campanha do Quilo, sabe? E ia sempre na garupa do carrinho de feira, com uma companheira nossa, bastante idosa, adoentada. Ela usava esse carrinho de feira para conduzir as doações. E ele ia rindo do esforço que ela fazia, que para ele não tinha o menor sentido. Ele sentia prazer em pesar o carrinho que ela carregava com tanto esforço. O tempo foi passando e ele sempre insistindo nesse propósito, né? Mas aquela brincadeira dele foi perdendo a graça e foi perdendo o sentido. Ele persistia, porque ele achava que era aquilo que ele tinha que fazer. Um belo dia, numa campanha, com o número de participantes reduzido e muita doação, o carrinho de feira veio muito cheio, muito carregado. E essa senhora ia fazendo muito esforço para conseguir chegar com o seu carrinho. E os demais companheiros da campanha que estavam juntos com ela também estavam carregados sem condições de auxiliá-la. Aí foi então que ele se deu conta do papel infeliz que ele estava se prestando. Saltou do carrinho carregado e, enquanto ela puxava o carrinho, ele se colocou a empurrar, auxiliando. Desde esse dia, caiu para ele a ficha, ele se tornou, no plano espiritual, um trabalhador da campanha do Quilo. Dessa forma, a gente pode exemplificar, né, o efeito do trabalho nos companheiros que ainda não despertaram. É o exemplo dessa senhora que despertou ele. O esforço, a dificuldade que ela tinha para fazer a tarefa, mas que ela não abandonava. Né? Bom, para a gente encerrar essa parte, vamos voltar novamente ao Emmanuel. Sob pretexto algum te permitas a hora vazia, justificando cansaço ou desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo, evita cair no desânimo que abre claros na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas. Olha, vou ler de novo. Vou ler de novo porque eu queria que todos prestassem atenção nisso, porque essa frase e outra que vem mais embaixo, elas representam o quadro depressivo de inúmeros companheiros que estão sofrendo sem encontrar a rota de saída, a rota de salvação. Ela mostra a brecha que a falta do trabalho traz àqueles companheiros que sofrem a interferência espiritual de espíritos obsessores,
transformando numa condição mais difícil a superação dos quadros de depressão. Então, eu vou ler de novo, e com essa observação eu peço muita atenção de vocês. Sob pretexto algum te permitas a hora vazia, justificando cansaço ou desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo. Evita cair no desânimo que abre claros na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas. Se supões que todos se voltam contra os teus propósitos superiores, insiste na atividade, que falará com mais eficiência do que as tuas palavras. Muitas vezes, realmente, quando a gente muda, o mundo não muda. E as resistências à nossa mudança acontecem. Então, ele nos concita a insistir na atividade. Coagido pela estafa, muda de atitude mental e renova a tarefa, surpreendendo-te com motivação nova para o prosseguimento do ideal. Vitimado por injunções íntimas perturbadoras que se enraizam no teu passado espiritual, redobra esforços e atua confiante. Ou seja, as nossas lembranças inconscientes dos nossos erros do passado, que pesam em nós, vamos cuidar delas com o trabalho no bem. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Vontade que muitas vezes fica adormecida nesse processo de depressão e nesse processo de obsessão. Então, o trabalho, mesmo que a gente não entenda o mecanismo pelo qual ele age, ele vai agir nesse campo. Ele vai nos fazer despertar a vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o do sofrimento nem o da luta áspera. Porque na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa, fulguram a luz da oração e a chama da fé. Pode perceber que é isso mesmo, no momento de dor, no momento de sufoco mesmo, a gente tem a lembrança e a força de fazer uma oração sincera e recebermos o auxílio. Já no momento do ócio, estamos como um barco à vela entregue à direção do vento. Maledicências e intrigas, vaidades e presunções, calúnias e boatos, despeito e descrédito, inquietação e medo, pensamentos deprimentes e tentações nascem e se alimentam durante a hora vazia. Os germes criminógenos de muitos males que pesam negativamente sobre a economia da sociedade se desenvolvem durante os minutos de desocupação e ociosidade. Os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo, atarantados pela indolência e pela inutilidade que fomentam o egoísmo e desenvolvem a indiferença. Então, Emmanuel nos incita claramente a não termos horas vazias. Veja bem, não é não termos hora de repouso, de descanso, mas é a hora vazia onde o espírito se alimenta da má energia. Bom, entraríamos agora na Lei de Justiça, Amor e Caridade, que é onde nós vamos ver a junção do trabalho com a caridade. Porque o trabalho sem caridade, nós vamos ver, quando nos for possível, num outro momento, num outro estudo, nós vamos ver que ele não cumpre aquilo que nós estamos trazendo de bem para ele plenamente. Ele precisa de mais esse ingrediente,
que é a caridade, para ser pleno, para fazer com que haja efetivamente a nossa integração com o propósito de Jesus, quando disse: amai o próximo como a ti mesmo. Então, como já estamos vencidos no nosso tempo, e ainda temos outros estudos que chegarão para que a gente conclua esse ciclo de estudos sobre a desobsessão, nós vamos deixar essa parte da lei de justiça, amor e caridade para uma nova oportunidade. Então, eu fico por aqui, agradeço a todos pela presença nesse estudo. Espero que tenha contribuído para que cada um reflita e decida pela renovação, que esse caminho que a gente vislumbrou, né, de derivação para o bem através do trabalho, seja mais fácil para a gente trilhar esse caminho, para mudarmos a rota que há séculos vimos seguindo e aos pouquinhos nos desapegando dela. Agora é a hora da curva para a Boa Nova. Muito obrigado. Rodrigo, com você. Agradecemos, né, gente, mais uma vez ao Hanna pela disponibilidade, pelo estudo, e com certeza o tema ele ainda é bem complexo, né, teremos mais algumas vezes ainda a sua presença com a gente aqui nesse tema. Se todos tiverem paciência, né, cheguemos ao final. Mas a paciência também é uma virtude que se conquista, né? Exatamente. Apesar da chatice do expositor. Nada, ó, falou muito claro, muito objetivo, a gente só agradece essa disponibilidade, né, dessas informações, com certeza foram muito valiosas para a gente hoje, como todas as outras também que já foram ditas, né, a gente só agradece mais uma vez. A gente também agradece a todos vocês, né, pela paciência, por estarem junto com a gente nessa segunda-feira de feriado, né, que nós temos aqui, e a gente queria aproveitar esse espaço para a gente começar a divulgar o nosso 5º seminário que nós vamos ter, que é o seminário Evangelize-se, Seja Íntimo de Jesus, que vai acontecer no dia 24 de outubro de 2020, das 15h30 às 17h30, dentro desse nosso canal do Facebook. Né? Nós vamos ter a palestra do nosso Wellenson Santos, né, que vai estar com a gente. Vamos ter a musicalidade com o coral e tudo. Então, a gente está convidando a você, nós vamos estar divulgando dentro dos grupos da FECOV, vamos estar divulgando também na nossa página do Facebook e na nossa página do Instagram, o 5º seminário, que é Desafios da Família na Atualidade. Então, a gente já pede a vocês, quem quiserem participar, para estarem reservando essa data, né, no sábado à tarde, para a gente estar compartilhando as informações, para a gente estar aprendendo mais um pouco desse tema que vai ser muito importante para a gente. Ok? Então, o convite já está feito, e a gente agora vai passar para a nossa prece de encerramento, e pedindo aos irmãos novamente que elevem o pensamento ao Pai Maior, ao nosso Mestre amado Jesus, agradecendo o Mestre amado por esse estudo que estivemos hoje, por esse aprendizado que tivemos hoje. Com certeza, Mestre, estamos buscando a compreensão das palavras do expositor nessa noite, e com certeza, a hora que começarmos a compreendermos essas lições, esses estudos, vamos estar colocando para dentro de nós todos esses ensinamentos, e com certeza o nosso melhoramento será mais tranquilo, mais fácil. Agradecemos, Mestre, também por todo o apoio que nós recebemos nessa tarefa de hoje, nesses trabalhos que a nossa Casa FECOV, algumas estão tendo ainda, outras já terminaram, e agradecemos também pelo apoio que as demais casas espíritas tiveram também nesse dia de trabalho. Pedimos, Mestre, que continue abençoando o Hanna, que continue fortalecendo a ele
levando até o seu lar todas as vibrações de paz, de energia, de amor, para que ele possa continuar nesse trabalho de divulgação dos teus ensinamentos, das tuas lições, para que mais pessoas possam ter acesso a elas. Agradecemos, mestre, por todo esse apoio recebido e pedimos que continue direcionando a nossa semana para que ela possa transcorrer com bastante tranquilidade. Seja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Então, nós agradecemos mais uma vez ao Hana, meu guru, muito obrigado novamente pela parceria, pela disponibilidade, pelo estudo da noite, e uma boa semana para você, para todo mundo aí na sua casa, que Deus continue nos abençoando sempre. Para todos nós. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço a todos, gente. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Amém.